bem? Estamos aqui para debater o tema que até agora está sendo mais polêmico, né? Que é o de barulho. Muitos vizinhos se incomodam com isso, com um barulho excessivo, né? Tem perturbado a paz. Então, muitas dúvidas também surgiram e a gente resolveu sentar nós dois aqui para poder debater esse tema. Nós percebemos aí que nossos seguidores aí, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, estão nos levando, né, nos trazendo muitas dúvidas, muitos questionamentos a respeito dos barulhos, seja dos vizinhos do próprio condomínio, seja dos vizinhos de outros condomínios, de bares. Então nós vamos conversar aqui um pouco mais, vamos esclarecer essas situações e ajudar vocês nessa situação que sempre é muito complicada, né, muito delicada, não é fácil de se resolver. Com certeza é uma situação bem complicada, porque você tem alguns critérios objetivos, mas você também tem muitos critérios subjetivos. Com certeza. Então, assim, a primeira questão que a gente tem que observar é o seguinte, foi feito determinado barulho. A gente sabe que o barulho ele não é, via de regra, intermitente. Ele é feito aquela vez e depois ele cessa ou tem uma frequência maior. Então, a gente tem que saber o seguinte, quando o vizinho se sente incomodado e reclama, ele se sentiu incomodado com aquela situação específica, com aquele dia, ou aquilo lá está sendo frequente todo dia, naquele horário, aquele tipo de barulho, ou arrastar móveis, ou um salto alto, logo na manhã cedo, 6 horas da manhã. Qual que é a frequência? É o primeiro questionamento que a gente tem que fazer. Porque eu acredito que é o seguinte, a sensibilidade ao barulho, ela é de cada pessoa, né? Exatamente. Então, essa questão aí da gente ver a frequência, a recorrência, é um primeiro passo. Porque o barulho, ele não pode ser confundido com picuinha. Isso. Porque, senão, de fato... Ou uma rixa pessoal. O que acontece? Que, de fato, acaba se tornando algo totalmente diferente, né? A gente está falando aqui de vizinho barulhento. O que fazer? Se torna uma implicância, uma rixa pessoal, aí foge a razão, foge a lógica. Até que cai no segundo ponto, né? É importante que tenha não apenas um vizinho incomodado. Se tiver mais de um vizinho incomodado, é mais fácil para se tomar medidas. Porque aí você tem testemunhas, você vê que realmente não é uma rixa pessoal. Né? Que realmente aquele barulho está incomodando, ele está fora dos limites legais, está perturbando a paz. É claro que, como a gente falou, né, os barulhos são situações um pouco complicadas, porque, por exemplo, um salto, o cachorro em cima, crianças, isso quem que vai prejudicar diretamente? O de baixo. É o de baixo, exatamente. Então, assim, ele que vai nesse caso específico, ele vai ter que ter o bom senso e sensibilidade de falar, olha, de fato isso é frequente, isso incomoda, preciso tomar uma decisão, preciso tomar uma ação. Exatamente. O primeiro passo para tomar essa decisão, ao meu ver, é tentando o diálogo. Sempre. Se você já conhece o seu vizinho, se você tem uma boa relação com ele, chega e conversa com ele. Não vai precisar nem do síndico. Nem do síndico. Para intermediar isso. Exatamente. Agora, se você não tem uma proximidade com esse vizinho, se você não tem uma relação, se você entende que vai ser difícil chegar, vai ser trabalhoso, talvez você já conhece a personalidade desse vizinho, né? Já sabe que é uma pessoa que não é tão fácil de lidar, aí você aciona o síndico e pede para poder intermediar a situação. Com certeza. E o primeiro papel do síndico vai ser o diálogo. Exatamente. Esclarecer, porque é algo muito comum que acontece. Animais, e mais comum ainda com crianças, né? Crianças, elas fazem muito barulho. Sim. Mas isso é natural. A própria criança, né? Ela faz um barulho maior que um adulto. Pula ali, ou chora, ou joga alguma coisa no chão. Exatamente. Então, assim, uma coisa simples de você resolver no apartamento. De fato, se você tem criança pequena, colocar um tapete. É fundamental. Sim, e isso é algo simples que às vezes a pessoa, por exemplo, vamos supor que um vizinho que mora em cima, ele vai trabalhar às 6 horas da manhã e já coloca o salto e vai andando com o salto na casa. Com um diálogo, você pode conversar com essa vizinha sua e ela utilizar o salto somente no momento que ela vai sair de casa. É outra situação, né, que a gente pode orientar.
Então são algumas coisas simples que podem ser resolvidas realmente no diálogo, seja entre vizinhos diretamente e vizinho, seja com a intermediação do síndico. A gente tem que lembrar que quando você mora em um condomínio, seja ele vertical, horizontal, você tem que ter um nível de tolerância. Não tem como. Ali é uma situação totalmente diferente, né? Você morar no loteamento aberto. É uma mini sociedade, né? Que você tem que abrir mão, você tem que ter entendimento, você tem que se adaptar, né? Até o direito do outro, ali, até o limite de tolerância do outro. Não é só o que você quer, você tem que realmente respeitar o seu vizinho, o outro morador, você tem que sempre buscar algo que fique bom para os dois, mesmo que você tenha que abrir mão de alguma pequena coisa ali. Aí agora a dúvida é o seguinte, e se não adiantar? O diálogo, a conversa... Se não adiantar o diálogo e a conversa... Acontece com frequência. Com certeza, né? Então aí o que nós orientamos é que faça a reclamação formal no livro de reclamações, ou se não por e-mail, né, WhatsApp. Ou por e-mail, WhatsApp, hoje em dia é amplamente aceito, né, esses modos. Faça essa reclamação. O bom do livro lá é que ele é público, ele fica, o livro de reclamações fica público e dá acesso aos outros moradores e ao síndico. Ou se não, tem o grupo de WhatsApp também, né, mas é sempre importante também não mencionar o nome. Se fala assim, estão fazendo barulho, seria mais interessante, mais cauteloso. Reclamação ser direcionada por responsável mesmo, o síndico, o administrador, para que ela tome providências. Isso, né? E aí o síndico... Outra coisa que é importante nessas situações é constituir provas. Então, o que vai determinar ali você conseguir, às vezes, alguma efetividade na sua demanda ali é você constituir provas. Como que você constitui provas? Filmagem, testemunha, você pode chamar um outro vizinho seu, às vezes, para... vem cá para você ver, olha o jeito que está aqui o barulho. Sim. É um outro exemplo. Né? Gravar o áudio, né? Gravar o áudio. O barulho. Tem um aparelho também que chama decibelímetro, que tem alguns condomínios que fazem essa aquisição. O decibelímetro, ele faz essa medição dos decibéis. Teve até um seguidor nosso que nos orientou melhor, né, a respeito da questão de frequência, há uma linguagem mais técnica, mas para melhor entendimento, vamos dizer assim, que seria uma medição realmente do volume do som. Exatamente. Né? Que assim fica mais fácil da gente entender e compreender. É interessante que tem aplicativos no celular hoje que faz essa medição do decibelímetro, dos decibéis, né? Sim. Mas aí seria o ideal é fazer a aquisição de um decibelímetro, porque ele normalmente é homologado, né, pro Inmetro. Eu estou me referenciando, a pessoa da unidade, né? Assim, o morador. Se não tiver, pode utilizar. Exatamente. Agora, se o condomínio tiver, é bom que tenha, pode fazer a solicitação para o síndico, por exemplo, está tendo uma festa no apartamento vizinho, ou está tendo uma reunião ali com um barulho muito alto. Faz a solicitação para o síndico, ou deixa disponibilizado na portaria, para poder pegar e assim consegue constituir prova. O decibelímetro ele consegue medir a frequência média ali, né? Tem as utilidades do decibelímetro, ele consegue medir qual foi o maior nível de decibéis que teve naquele determinado momento, tá? Tem a questão de você conseguir medir nível sonoro mais grave, mais agudo. Então assim, o decibelímetro digital hoje em dia ele é bem completo. Tá? Ele tem que estar bem calibrado também. Então, se tiver homologado, tiver calibrado, tiver certinho, é um meio de prova e é aceito pela justiça como meio de prova. A questão é a seguinte, né? Não surtiu efeito a conversa. O síndico dialogou, não surtiu efeito. Então, qual seria o próximo passo? Notificar. Exatamente. E, claro, punir o morador ali. Com certeza. Se ele continuar na conduta de fazer barulho, perturbar o sossego, porque assim, a perturbação do sossego, ela é inclusive uma contravenção penal, né? Tá certo que está num decreto aí de 1941, né? Antigo, mas ainda é vigente, que é a chamada Lei do Silêncio. Então ali você tem ali a pena, né, que é 15 dias a 3 meses de reclusão, que é
ninguém fica preso por causa disso, mas tem a dor de cabeça. É. Fora a ação civil, né, que tenha que indenizar. Você consegue entrar com uma obrigação de fazer, danos morais, mas assim, voltando à questão da notificação, você pode fazer, o síndico assim, né, nesse caso, havendo a comprovação desse barulho, faz a notificação, inclusive a aplicação de multa. Certo. Porque a gente tem a experiência e a gente percebe que quando dói no bolso, É quando muda. exatamente. Exatamente. É ruim você chegar nesse ponto, né? Sim. Você tem que punir alguém, mas infelizmente se não tiver outra alternativa, esse é o caminho, né? Esse é o caminho. E você, assim, com a multa, aplicação você construindo as provas, você fazendo a aplicação da multa, que normalmente tem na convenção do condomínio, né, essa disposição, e se não tiver também, tem na própria lei, questão de perturbação do sossego, né? Todo mundo tem direito à tranquilidade e à paz. E você, se não surtir efeito a primeira multa, a pessoa tiver dinheiro, vamos dizer assim, né, você pode ir dobrando o valor, triplicando, vai graduando o valor da multa, para cada vez doer mais no bolso dessa Você falou um ponto interessante pessoa. aí, porque a gente chama sempre muita atenção para as provas, porque quando chega uma penalidade em alguém, uma multa, ela pode querer desconstituir ela. E como seria isso? Meio judiciário, né? Poder judiciário. Ou até mesmo entrar com recurso administrativo para a Assembleia. E aí os demais moradores, como não estão sendo incomodados, e aquela pessoa é uma pessoa que tem bom relacionamento, normalmente, via de regra, eles tiram a multa, se acontecer isso, né? E aí é importante essa multa justamente você manter, e judicialmente, se a pessoa tentar desconstituir, você manter essa punição. E lembrando que pode ter risco de sucumbência para o condomínio, em caso dele perder um processo desse. Então, por isso que tem que estar muito bem fundamentado, bem estruturado essa penalidade, né? Para não dar problema depois para o condomínio, né? Então, você aplicou a multa, né? Então, vamos lá, passo a passo. Tentou o diálogo, não surtiu efeito. Notificou, não surtiu efeito. Aplicou multa, mesmo assim, a pessoa continua com barulho. Próximo passo é entrar com uma ação de obrigação de não fazer, com aplicação de multa diária ou multa já pré-estipulada por cada descumprimento da obrigação de fazer e ainda danos morais. Exatamente. E aí sim vai doer no bolso. Vai doer no bolso, vai ser uma dor de cabeça muito grande. Lembrando, hein, uma decisão judicial, se a pessoa descumprir, ela pode ser entendida como crime de desobediência. Então você pode perceber, nós percebemos que você vai graduando as medidas, a ação, né? Exatamente. E eu acredito que isso vai surtir efeito. Em casos excepcionais não vai surtir, em casos excepcionais, mas costuma resolver. Sim, acredito que dessa forma, cumprindo esse passo a passo, dificilmente você vai continuar, né, com o barulho. Claro que você já vai ter sofrido um tempo, uma ação judicial às vezes pode ser mais demorada, mas às vezes consegue um liminar também que é mais rápido. Porque a gente já teve alguns casos e a gente percebe que a solução, muitas das vezes, final, é aquele vizinho barulhento que acaba mudando o condomínio. Sim. Porque a situação fica tão insustentável e, de fato, ali, advertência, penalidade, processo judicial, que ou ele muda a postura ou ele muda o local. Com certeza. E, assim, é engraçado que a gente pega muitos casos em que os vizinhos, eles não são esses vizinhos barulhentos, eles não são os proprietários. Eles são locatários. Então, nesses casos, faça o mesmo procedimento, só que você vai ter dois responsáveis aí. Você vai ter tanto o proprietário quanto o locatário. Quando você responsabiliza os dois, o proprietário, via de regra, ele não é conivente com esse tipo de comportamento. E você cria também a possibilidade de uma rescisão pelo proprietário do contrato de locação, sem que o proprietário tenha qualquer ônus com isso. Ou seja, mais uma alternativa para você tentar resolver o problema. Exatamente, você pode até notificar o proprietário, informando, né, que o locatário, o inquilino dele, está descumprindo regras do condomínio, e isso é causa de rescisão do contrato de locação. A gente tem que lembrar aqui que o proprietário, ele responde pelas penalidades aplicadas no condomínio. Então, se o inquilino que fez o barulho recebeu uma multa de R$300, de R$1.000, quem vai pagar? Quem é responsável solidário? Proprietário. Ou seja, o inquilino não pagando, o proprietário. Ele tem Exatamente. Então, você força ali a situação do proprietário rescindir o contrato
E é bom que faça a notificação para o proprietário para informar que ele tem essa possibilidade. Porque às vezes o proprietário nem tem um contrato por prazo determinado e acha que não pode rescindir aquele contrato com o seu locatário. Mas uma vez o condomínio tomando as medidas cabíveis, claro, a gente fala sempre com provas, né? Então você dá essa possibilidade para o proprietário rescindir esse contrato e tirar aquele locatário que está perturbando. Então você resolve a vida tanto do proprietário quanto do próprio condomínio. Com certeza. E a gente tem que sempre lembrar que o direito de propriedade não é absoluto, né? Sim. Então, se você tem um imóvel ali, você é responsável por ele. E por quem você loca. Com certeza. E nos casos que tiver a gente teve um seguidor que perguntou pra gente, um outro condomínio que está fazendo barulho. Aí é um pouco diferente, né? Aí é diferente. Porque o outro condomínio não está sujeito às regras daquele condomínio. A gente tem que pensar que, quando a gente está falando de vizinho barulhento dentro do próprio condomínio, é mais fácil você trabalhar porque você tem regras ali, a convenção, né, o regimento interno, que se aplica àquele vizinho, que se aplica àquele condomínio, aquele morador. Quando é um vizinho do lado de outro condomínio ou de outro caso, aí você já não tem como. Você vai aplicar o quê? Você vai analisar Código Civil, Direito de Vizinhança. Tem o que fazer? Sem dúvida alguma tem o que fazer. Só que é um pouco diferente, né? Se for um condomínio que tá tendo barulho de um outro condomínio, é até mais fácil porque você tem a pessoa do síndico. Exato. Então você consegue notificar esse outro condomínio na pessoa do síndico, informando, claro, a gente sempre vai bater na tecla aqui, constituir provas. Sempre constitui essas provas e aí você faz essa notificação embasada nessas provas. Você pode solicitar para o seu síndico fazer essa notificação ou você mesmo pode fazer a notificação para o condomínio vizinho. Né? A notificação pode ser feita por correios, com AR. Então ali você faz a notificação, pode contratar um advogado ou deve contratar um advogado, que é sempre melhor, o advogado vai auxiliar muito nesse momento. Ele vai fazer uma notificação formal, bem estruturada, vai encaminhar por correio. Se você tiver um e-mail ou um WhatsApp do síndico do condomínio vizinho, melhor ainda. Mas se você não tiver, você tem um endereço, notifica por correio com a AR volta, vai estar lá. Encaminha das duas formas, né? Tanto Isso. por correio quanto no WhatsApp. Melhor ainda, mais cauteloso ainda. E aí você, na notificação, né, você expõe a situação da questão do barulho e pede providências de interromper sob pena de tomar medidas administrativas e judiciais cabíveis. Agora é o seguinte, se o barulho estiver muito excessivo, naturalmente, no momento, você vai chamar a polícia. Sim. Porque a notificação, ela vem no segundo momento, né? Já aconteceu. Já teve o estresse, né? Isso. Já tirou ali, já te incomodou. Você vai notificar para que isso não repita. Mas se o barulho for excessivo e persistente, aí sim você chama a polícia é acionada no local. Sim, isso às vezes resolve, né? Porque a imagem da polícia ali, a autoridade, ela e sem contar que se realmente está alta, a pessoa está perturbando, então está cometendo a contravenção penal. Então a polícia tem subsídios aí, né, para poder ser acionada e comparecer no local pedir para abaixar o volume. E aí, dependendo se continuar, a polícia sai e continua com o volume alto, volta o volume alto e a polícia volta de novo, dependendo, dá até um flagrante ali, né? A situação vai se agravando. Vai se agravando, mas é uma alternativa que existe. Outra alternativa que eu tenho visto também, quando é algo mais frequente e realmente que tem perturbado o sossego alheio, é o acionamento do Ministério Público. Ministério Público. Exatamente. Então, assim, quando é algo mais gravoso, o Ministério Público ele quando é frequente, que tem perturbado uma quantidade maior de pessoas, então o Ministério Público pode ser acionado. Para estabelecimentos comerciais, né? Exatamente. A gente tem que ter um caso aqui na nossa cidade, que ficou bem famoso, que uma área residencial que tinha um estabelecimento comercial. E o Ministério Público, depois de muito tempo, claro, as pessoas ali sofrendo, atuou e resolveu o problema. Resolveu, de fato, limitando o horário de funcionamento do estabelecimento. Legal. Pois é, então tem essa possibilidade também do Ministério. Um dos problemas, além de condomínios, os vizinhos, sejam residenciais, né, residências,
estabelecimentos comerciais. Até um seguidor nosso nos questionou, e se o vizinho for um bar? É até mais interessante, eu vou falar que é até mais fácil de resolver nesses casos. Porque aí você já olha diretamente ali no alvará de funcionamento. Primeira coisa, alvará de funcionamento. Aconteceu uma situação também com uma área residencial de Uberlândia, esses tempos, vai ter um tempo em que nos procurou estabelecimento comercial. E, de fato, a primeira coisa, seu alvará de funcionamento. E qual foi a nossa surpresa? Estava irregular. Irregular no sentido de que ele poderia operar só até determinado horário. Quando chegava um horário, ele já não poderia operar. E aí vinham as reclamações. E aí o que aconteceu? Ele continuou operando. E falou, olha, infelizmente, dessa forma não tem como continuar. A prefeitura foi lá, os agentes fiscalizar, autuaram ele e, além disso, teve uma representação do Ministério Público. Ou seja, em questão de 2-3 semanas, já estava resolvido o problema. A Polícia Militar também teve no local. Então, veja, são órgãos de fiscalização trabalhando para resolver essa questão do incômodo, né? Então, assim, alvará de funcionamento, denúncia na prefeitura, no Ministério Público e acionamento da Polícia Militar. Eu tenho certeza que vai resolver um caso de estabelecimento comercial. Porque, como da mesma forma que o condomínio residencial, você vai tendo o agravamento da situação, o estabelecimento comercial da mesma forma. É importante também que a pessoa que está sendo incomodada, ela não fique omissa e peça para o síndico resolver tudo. Ela tem a parcela de responsabilidade. Seja proativa. Tem que ser proativa. Não adianta falar, não, eu vou fazer uma denúncia anônima e o síndico acaba de resolver o resto. Realmente, nesse caso, vai ter que colocar a mão na massa, vamos dizer assim, né, para poder resolver essa questão. Porque muitas das vezes resolve nos primeiros procedimentos que nós colocamos aqui, diálogo, notificação, mas muitas das vezes também precisa chegar até o final para poder resolver, infelizmente, né? Porque eu acho que o direito à paz, à tranquilidade é algo assim que as pessoas tinham que ter consciência disso. E só um ponto aqui, eu acho que a gente já está chegando na parte final, cada município, isso aí quem trata uma lei municipal, ele traz o horário e os decibéis, os limites. Então, assim, consulte isso na sua cidade. Que isso é um ponto muito importante de referência, especialmente para, no caso de festas, né? No caso de estabelecimentos comerciais. Porque o estabelecimento comercial não tem problema de ficar do lado de um residente, de forma alguma. Ele só tem que respeitar os limites ali, especialmente os limites sonoros. Né? Com certeza. Então, a lei orgânica ali do município normalmente traz esses limites de horário e de quantidade de decibéis. E aí, para fazer a medição, realmente seria o decibéis. Os decibéis, eles variam de acordo com o horário. Por exemplo, das 6 da manhã às 18 horas é uma quantidade determinada. E aí, sim, vai. À noite, normalmente, de madrugadas, tem um limite menor, né? Que é o momento ali que as pessoas estão em casa, descansando. Exatamente. É a hora que mais precisa de paz e tranquilidade. Até para a questão de saúde mental. Com certeza, né? Então, acredito que seja isso, gente. Obrigado. Se tiver mais dúvidas, vocês podem mandar para a gente. A gente está procurando responder todas as dúvidas do pessoal aí, tá certo? Dos nossos vizinhos. Então, fiquem à vontade. Grande abraço. Obrigado a todos aí. Continua nos seguindo nas redes sociais e estamos à disposição aqui.